Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos para a explicação da avaliação de língua portuguesa do quarto bimestre, tá? Então, vamos lá. Vocês vão colocar o nome da escola, né, e quinto ano B, o nome de vocês, né, letras maiúsculas, tanto para nome quanto para sobrenome, e a data em que vocês estão realizando a avaliação. Esta avaliação, ela tem que ser entregue, tá? Juntamente com as atividades que vocês estão, né, realizando em casa. E também tem uma outra avaliação de matemática, né, que vocês vão entregar nessa remessa que vocês vão trazer para a escola no dia 8 de novembro, uma segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira, 8 de novembro, vocês vão trazer esse material que está com vocês em casa, tudo realizado, né, as avaliações e também as atividades para a correção. Nesse mesmo dia, né, 8 de novembro, na segunda-feira, vocês vão pegar uma nova remessa para levar para casa, tá? E fazer essas atividades. Lembrando que eu estou me dirigindo aos alunos, né, que optaram pelas aulas remotas, tá bom? Aqueles que estão realizando as atividades em casa. Porque os alunos que estão vindo, tanto do grupo 1 quanto do grupo 2, vai, né, realizar esta avaliação na sala de aula, tá bom? Então, estou me referindo, né, ao grupo que optou por ficar em casa, né, realizando as atividades de forma remota. Então, vamos lá para a explicação da prova. Então, nessa avaliação de língua portuguesa, vocês têm 3 partes. Vocês têm a interpretação do texto, né, que após a leitura vocês vão fazer a interpretação, tá? Logo após, vocês vão fazer a segunda parte da prova, que é a gramática, tá? E logo em seguida, a terceira parte da prova, que é a produção de texto, tá? Então, essa avaliação de língua portuguesa, né, ela é composta por 5 folhas, tá bom? Então, vamos lá para começar a explicação. Então, vamos lá. Lendo. Atenção, chegou a hora de relembrar o que você estudou nesse bimestre, né, no quarto bimestre. Ou seja, vocês vão ter que ler aí a avaliação com atenção, né, porque para a gente realizar uma boa prova, a gente tem que ter muita atenção, ler com cuidado, ler várias vezes, né, até que consiga compreender o que está lendo, tá? Relembre o que você estudou, né, em gramática, tá? E também, né, dentro da ortografia, como se escreve as palavras de forma correta. Alguma dúvida em relação à escrita de alguma palavra, consulte um dicionário ou mesmo o Google, tá? Digite a palavra, né, a qual vocês têm dúvida e vai sair, né, a escrita correta da palavra. E também pode mandar perguntinha para mim, tá bom? Vocês vão responder também as questões com coerência, ou seja, as questões, as respostas, elas têm que estar de acordo com as perguntas, tá bom? Então, agora vamos para a leitura do texto. Direito de brincar e ser feliz. Legalmente, as crianças, né, hoje têm garantido o direito ao nome, ou seja, assim que ela nasce, ela tem direito a receber o nome. Ela tem direito à nacionalidade, né, ou seja, nasceu, recebe o nome e também, né, o país, né, de origem, o local de origem, onde ela nasceu. Ela tem direito à saúde e também à educação. Então, são direitos básicos que a criança tem garantido em lei, tá? Dentre os direitos da criança estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, todos esses direitos estão bem estabelecidos dentro do Estatuto, tá bom? Bom, destaco também o brincar como uma necessidade da criança, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma vírgula depois de adolescente. Está falando aqui, destaca o brincar como uma necessidade da criança, um jeito gostoso de aprender e se divertir. Então, brincar não é um direito garantido por lei, né? Não está garantido por lei, mas é uma necessidade, tá? Nós sabemos que a criança aprende através das brincadeiras, né? Através das regras que essas brincadeiras têm. Então, ela vai se desenvolvendo e aprendendo, né, a lidar,
né, com determinadas situações, a conviver com o próximo, tá bom? Então, a brincadeira é uma necessidade da criança, né, no transcorrer, né, do seu crescimento, que é através da brincadeira que ela vai, né, interagindo com o outro, interagindo com determinadas regras, e assim ela vai, né, crescendo e se transformando num adulto saudável, né, que reconhece os seus direitos, né, e também os seus deveres. Um jeito gostoso de aprender e se divertir, tá? Pesquisas têm revelado que as brincadeiras ao ar livre, em parques e praças públicas, deixam as crianças mais felizes. No entanto, as crianças estão cada vez mais distantes do sol, da grama, né, das pedras, da areia, da água e da natureza. Continuando. Para os pais, já não é mais possível deixá-las brincando na rua com os vizinhos. O trânsito, né, e a violência urbana tiraram esta oportunidade. Em alguns condomínios de apartamentos não se previu, né, a necessidade e o direito dos pequenos de brincar. Diante desta necessidade, eles brincam entre, né, os carros nos estacionamentos dos prédios. Nas escolas infantis encontramos pátios cimentados, brinquedos inadequados à faixa etária, né, das crianças, e logo esses brinquedos eles são embargados pelos órgãos competentes, porque eles não condizem, né, com as necessidades das crianças. Pensem numa creche, né, em que as crianças olham para o escorregador, o balanço, o gira-gira e não podem brincar, né? Elas existem, tá? Pensem no período escolar de uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, onde não há, né, nem espaço, playground, área verde, tempo para brincar. Eles existem. Na praça, aí, ó, nos espaços públicos, né, por exemplo, uma praça, né, encontramos as praças abandonadas, sujas, brinquedos quebrados. Imaginem uma praça, um domingo, né, de sol, crianças ávidas, né, ou seja, desejosas, né, para correr, pular, dançar, movimentar-se, ou simplesmente olhar, né, as plantinhas, passarinhos, sentir o vento. As crianças olham para os destroços do que um dia, né, foi um brinquedo, desistem de brincar ou então arriscam-se. Elas existem, tá? Falta segurança, água potável, banheiros públicos, dignidade para exercer o direito de brincar, tá? As crianças são o que temos de mais precioso e precisam de nossa atenção para viver dignamente, né? Esta fase da vida que chamamos de infância. Como estamos olhando para as nossas crianças, né, nos demais dias do ano? Infelizmente, nós pais, professores, governantes, etc., não estamos conseguindo prover, né, à criança o direito de brincar e ser feliz. Tá? Então, esse texto ele foi escrito por Gilmara Lupion Moreno, ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina, né? E o texto foi retirado do jornal Folha de Londrina de 12 de outubro de 2007. Né? Já é um texto já que tem 14 anos, tá bom? Logo em seguida, a leitura, vocês vão para o estudo do vocabulário. Então, leia. Imaginem uma praça, um domingo ao sol, crianças ávidas para correr, pular, dançar, movimentar-se, né? Ou simplesmente olhar as plantinhas, passarinhos ou sentir o vento. A palavra ávida, né, que está aqui em negrito, tá? Está sendo colocada nessa frase em que sentido? Pinte a resposta correta. Então, que sentido? No sentido que está desejoso de alguma coisa, como correr, pular, dançar, movimentar-se, né? Impaciente ou ansioso. Ou uma pessoa, impaciente ou ansioso, pessoa que está com muita vontade de comer. Bom, no caso aqui, a palavra ávida, ela está se relacionando a coisas que a criança quer fazer, que ela está com muita vontade de fazer, não é? Então, vocês vão pintar o retângulo que corresponde à resposta correta, tá bom? 2. Leia a definição da palavra destroço. Então, aqui nós temos, né, objetos abandonados, coisas perdidas cujo proprietário não as conhece, né? Restos em geral, né? O que sobra. Então, aqui, dê exemplo de destroços citados no texto. Assinale com X o exemplo. Então, aqui vocês vão, né, assinalar, né, quais são, né, os destroços que foram citados aí no texto, tá bom? Coloca um X.
B, é possível aplicar o sinônimo da palavra destroço na frase abaixo? Então, o navio está enferrujado, jogado ao relento, todo quebrado. Então, vocês vão colocar, o navio está destroçado, jogado ao relento, todo quebrado? É possível ou não? Né? Colocar a palavra destroço e a frase continuar com o mesmo sentido. Estudo do texto. Segundo a autora, quais são alguns direitos garantidos pela criança? Então, aqui vocês vão ver os direitos, tá? Que são os direitos garantidos por lei, tá bom? Número 2. De acordo com a opinião da autora, qual desses direitos ela destaca como prioridade? Tá? Então, estudar, saúde ou brincar. Qual desses, né, são prioridades, né? Prioridades. 3. A autora tem a sua opinião devido às pesquisas realizadas. O que essas pesquisas revelam? Então, vocês vão colocar aqui a resposta, né, correta, assinale com X. 4. Qual é o cenário das escolas infantis atualmente? Vocês vão procurar no texto como que as escolas infantis estão em relação às suas instalações, tá? 5. A falta de planejamento em considerar o espaço das crianças nas construções de prédios resultaram em que situação? Então, vocês vão colocar um X na opção correta da resposta. 6. Que alerta a autora deixa para todos nós em relação às crianças? Então, vocês vão procurar no texto também responder. 7. Ligue as frases que indicam os elementos inapropriados às frases que indicam os elementos, né, adequados, tá bom? Então, vocês vão ligar as frases. Por exemplo, praças abandonadas e sujas, praças conservadas e limpas, com adequação para receber as crianças, inclusive em parques. Então, vai ligar. Então, liga as demais também, tá bom? 8. Pensem no período escolar de uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, onde não há nem espaço, playground, área verde, tempo para brincar. Quais sentimentos que as crianças têm mediante esse cenário? Tristeza, alegria, desânimo, desmotivação ou motivação? Então, assinale a alternativa correta. Aqui vocês vão analisar a frase, tá? E depois responder aqui colocando o X. 10. Essa matéria foi publicada em 2007, já faz 12 anos. Essa situação mudou? Justifique a sua resposta, tá joia?